vou lhe fazer uma pergunta. O que é que está acontecendo com as 35 minas da Braskem? Elas estão fechadas. O que é que você sabe de concreto das 35 minas da Braskem? Elas estão fechadas. A Braskem está importando a matéria-prima que tirava ali aquela jazida. A jazida começa ali na Lagoa Mundaú, que é um sal fóssil. Por isso se chama gema de sal. Isso é matéria-prima para a produção de cloro, de soda, de PVC. Essa pedra é considerada como a de melhor teor de pureza no mundo. Ela começa ali, vai até Paripoeira. É uma pedra imensa. Nós estamos falando de uma profundidade de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro profundo, assim, lá no chão. Das 35 minas da Braskem, o que a gente sabe, o que nos disseram desde 2018, é que 10 delas estão em situação críticas. Aí você vai na Salgema, tudo que sabe é que ela se instalou lá nos anos 70, começou a perfurar com autorização do governo federal. Os relatórios eram feitos pela própria indústria e mandados para o Instituto Estadual do Meio Ambiente, os órgãos ambientais federais, municipais, e todos aceitavam. O resultado começou a aparecer ali em 2015. A terra começou a tremer, a Braskem, a Salgema, que era a empresa original, virou Triquem, hoje é Braskem, a principal acionária é a Odebrecht. Todos negavam o envolvimento com esses problemas que nós estamos vendo hoje acontecer na cidade, que assusta uma parte da cidade, porque o problema está localizado. Cada um dá uma informação, fake news para todo lado. Em 2018, eu acompanhei algumas reuniões que o Ministério Público Estadual foi o primeiro a sair em defesa dos 60 mil moradores que foram expulsos, literalmente expulsos. Foram indenizados? Foram. Do bem material. Do bem emocional, como se indeniza um bem emocional? Você que construiu uma casa, que sonhou com aquela casa, projetou seus filhos, seus netos, os que têm a minha idade, né? Como é que se indeniza isso? Então o Ministério Público levou a Braskem para dentro lá do seu auditório, lá no último andar. A Braskem sempre negou. A Odebrecht sempre negou que tinha envolvimento com aquilo. Jogou o problema para as placas tectônicas, foi um problema das chuvas, densidade pluviométrica, que ali era uma região, por enquanto estava só localizada no Pinheiro. Depois começou a tremer tudo naquela região. Pinheiro, Mutange, Bebedouro, uma parte do Farol, Bom Parto. E a gente percebe que tem mais casas rachadas. O meu entrevistado de hoje é um guerreiro, eu vou chamar assim de guerreiro, que é uma pessoa que eu tenho um bem particular, quero um bem particular, pessoa que eu gosto muito, que está à frente do Ministério Público, ético, com responsabilidade, sabe do seu papel que a Constituição lhe garantiu. Tá? Ele é um dos coordenadores da força-tarefa do Pinheiro, que é o nome que é dado aos promotores, porque um só não vai dar conta desse imenso imbróglio político, ambiental, que é o nosso querido Jorge Doria. Primeiro, me permite essa deferência, querido Jorge Doria, mas eu o conheço, sei da sua responsabilidade, da sua ética, e não é exagero nenhum que eu estou dizendo. Muito grato por o senhor estar aqui. E eu já começo com uma provocação. Nós nos sentimos enganados. Nós, que eu digo, 3.300.000 alagoanos. Como é que o Ministério Público, o senhor que está à frente dessa força-tarefa, diante desse novo episódio da mina número 18, que está numa ameaça de colapsar e que pode acontecer a qualquer momento? Se já está acontecendo, na verdade, né? Não poderia deixar primeiro de agradecer as palavras. O Arnaldo nosso Arnaldo Ferreira tem se notabilizado em Alagoas e no Brasil como jornalista também de linha de frente, de fibra, e sempre tivemos em grandes embates em prol da comunidade, Arnaldo. Então, agradeço as suas referências, dizer que é um orgulho, uma honra estar aqui. Mas eu queria dizer, antes de mais nada, que esse chamado caso Braskem ou Pinheiro, esse fenômeno, esse crime, como se queira chamar, ele é sui generis no mundo. Quer dizer, é um problema mundial, nada parecido no mundo. Nada parecido, é uma coisa que não existe na literatura. Esse fato, nas literaturas, tanto técnicas como jurídicas, não existem precedentes em que nós pudéssemos nos orientar, nos espelhar para
enfrentar, digamos, esse grandioso, gigantesco problema universal. Isso é um crime contra a humanidade. Eu até comparo, quando eu converso com os colegas, e para mim mesmo, eu vejo assim, fazendo uma analogia, Arnaldo e os senhores telespectadores, como se fosse um corpo humano que teria sido mutilado. Imagine os senhores um homem, uma pessoa que perca seus braços, suas pernas e tenha que, depois, né, recomeçar uma vida. Então, esse impacto, os efeitos dessa famigerada mineração, ela trouxe todo o tipo de problema e digamos, né, esses efeitos nefastos para a cidade, para o Estado, para até a nação e o Brasil. Então, com isso eu quero dizer que o desafio foi imenso, imenso, foi, está e será sempre grande. Foi um momento de escuridão e que o Ministério Público, no primeiro momento, o Ministério Estadual com a Defensoria Pública do Estado, posteriormente formando uma grande força-tarefa com o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União, nós tivemos que desbravar, digamos assim, esse cenário em busca de soluções ou ações mínimas que pudesse já começar a significar um alcance de resolutividade. E também eu queria registrar, vou ficar aqui muito à sua disposição, que assim, essa atuação das instituições, Arnaldo, ela tem que ser vista em função da dinâmica do problema. A cada momento surge um fato novo, né? Existe um fato novo. Então, no primeiro momento, eu me lembro bem, e nós estamos com essa comunidade, quer dizer, fazendo a defesa dentro do que é possível juridicamente, desde o primeiro dia. Eu me lembro bem um dia... Lá em 2018, nós estamos falando de 2018. Quando começamos a ver, até pela própria imprensa, e aí os colegas, sem ter nada, sem saber o que era que estava acontecendo... Porque se falava nos tremores de terra, e a Braskem não tem nada a ver com isso, né? Isso, então, eu digo assim, porque para mostrar que aquele momento era um momento de um desafio imenso em função dos riscos que aquelas pessoas estavam correndo, era preciso ações imediatas. O que eu quero dizer é que se falar hoje, né, é um pouco diferente de 5 anos atrás, quando estava vendo aquela, digamos, agonia, aquela necessidade de entender. É como se fosse um filme, né, de tragédia. Nós estamos passando, inclusive, as imagens atuais de lá da tragédia, do local, né? Mas continue, por favor. Imagine, então, naquele momento, as ruas se abrindo, os prédios caindo, né, caindo, rachando. Eu me lembro bem, é só um detalhe, só para ilustrar, assim, o impacto disso tudo e como que ele impressionava e exigia ações imediatas. Eu digo que as ações imediatas hoje são um pouco até criticadas, algumas incompreensões pelas algumas ações, mas era preciso ser visto cada momento. Então, chegamos, por exemplo, numa reunião no Exército, no segundo dia, e o que se fazia, o que é que buscar, e eu me lembro que um comandante, à época, disse: cadê os frigoríficos, os caminhões frigoríficos? Eu fiquei aqui um pouco sem entender, estávamos ali todos buscando compreender a situação, e quando foi, vai comandante, para que esse caminhão? Para colocação dos corpos. Imagina assim, o risco que se imaginava naquela possíveis no primeiro momento. Poderia acontecer naquela época e está acontecendo hoje. Então, veja bem, bom, portanto, Arnaldo, em função disso, nós começamos a trabalhar no sentido de buscar, no primeiro momento, a preservação da vida dessas pessoas. Claro. Então, daí porque a questão da realocação, com a indenização mínima, ou boa ou ruim, mas era o que podia ser feito juridicamente, para exatamente evitar o que hoje está se percebendo que poderia ter acontecido um dia depois, um mês atrás, ninguém se sabia o momento em que essas minas pudessem efetivamente ter um colapso total, uma ruptura abrupta, e todos que estivessem ali na proximidade poderiam ser afetados e perder a sua vida. Então, assim, nós estabelecemos eixos urgentes de ação, e um deles foi justamente a realocação, a indenização, que é criado esse programa de compensação,
e buscar, acima de tudo, essa preservação da vida, que foi hoje considerado, está sendo considerado um case assim, no sentido exitoso de ter protegido as pessoas. E não ter... O que aconteceu em Brumadinho, né, lá em Minas Gerais. Inclusive, hoje é que se percebe, por exemplo, hoje o que se tem, e eu vou dizer, se for o caso daqui, que essa questão dessa subsidência não é uma novidade. Daí porque, fazendo uma junção dessas duas situações que eu estou falando, da realocação, era para evitar exatamente, no caso, né, em casos de que esse fato viesse a acontecer, vocês podem perceber que não existe uma pessoa sequer próxima a essas áreas de risco. Então, só isso, então somente essa ação já foi assim considerada pelas instituições e eu particularmente como uma grande, digamos, um efeito positivo dessa ação, que, portanto, caso venha a haver dessa mina ou de outra ou de todas, algum tipo de colapso mais abrupto, nada acontecerá, pelo menos com as pessoas. Danos ambientais, sim, soluções serão dadas. Então, portanto, esse eixo... Esse foi bem sucedido, né? Ninguém morreu aí. Isso. Pelo menos da causa de um colapso. Mas nós tivemos outros efeitos sociais. Mas, não tenho dúvida. Então, veja, além desse eixo, dessa vertente de ação imediata, inclusive, meses, 2, 3 meses logo após o fenômeno, né, começar a acontecer, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Estadual ajuizaram a primeira ação sem sequer saber realmente quais teriam sido os motivos, teria sido realmente, né, da exploração, mas mesmo assim ajuizamos a primeira ação civil pública, sem ter ainda aquele laudo que foi dado depois pela CPRM, quase meses depois, e com isso nós abrimos esse caminho de buscar a possibilidade de resolutividade, pelo menos, como eu digo, nesse eixo, de realocação, com amparo a essas pessoas, os moradores, com recebimento de suas indenizações a curto espaço de tempo. Há quem, isso também nós somos como democratas, assim, bem abertos, algumas críticas que houveram, e ainda isso com relação ao acordo, né, que foi firmado com essas vítimas, Arnaldo. Mas eu diria que não, a ação seria um caminho a ser seguido, a judicialização. O que levaria anos, né? Por certo, exatamente, por certo levaria 10, 15, 20 anos. Imagina uma ação dessa magnitude, dessa complexidade, o poder econômico, os seus advogados, os recursos. Então, imaginando que essas pessoas não suportariam, né, tanto tempo essa delonga dessas ações, nós então buscamos a todo custo, né, junto à companhia, que nós já estávamos entendendo naquele momento e como entendemos até hoje, apesar de que ela nunca reconheceu. É isso que eu quero saber do senhor. Eu vou fazer como meu amigo Jô Soares, que Deus o tenha, faria nesse momento. Não querendo interromper, mas já interrompendo, né, o seu pensamento, que está pertinente. O Ministério Público saiu em defesa da vida. A primeira coisa era salvar as pessoas. Nós estamos falando aí de 60 mil pessoas. Não estamos falando de uma, duas. 60 mil pessoas são vários trapichões cheios, né? Isso. Que ali cabe 4 mil pessoas, imagina, 60 mil. Nós estamos falando aí de 10 trapichões, mais de 10 trapichões cheios. O que a gente percebeu daquelas primeiras reuniões é que a Braskem é quem fazia o relatório, era ela que mandava para a CPRN, que eu estou falando do órgão de fiscalização federal, a empresa brasileira de geografia também brasileira também se contentava com aquilo, o Instituto Estadual do Meio Ambiente. Para o Ministério Público, ela disse a verdade do que está acontecendo até hoje. Ela diz, olha, porque ela diz que é placa tectônica, que o problema é na placa tectônica, agora já admite que a mina está afundando, né? Alguma coisa está acontecendo lá embaixo. O que ela diz para o Ministério Público? Então, é muito importante essa colocação, Arnaldo, até para que haja um esclarecimento bem, assim, lúcido, né? De que em momento algum, mesmo na formatação dos acordos, né, para a busca dessas soluções, principalmente indenizações, existem cláusulas expressas, foram sempre inseridas, de que a companhia, né, a Braskem, ela não reconhece a sua culpabilidade. Acho que é problema geológico. Isso não diz que é, mas que nunca reconheceu. Então, não obstante essa, né, essa posição de não reconhecer, nós avançamos mesmo assim, né, nessa formalização dos acordos. Então, até hoje, realmente, nunca foi se manifestado oficialmente pela companhia essa assunção de responsabilidade. Mas com relação a isso,
apesar de que esse é um ponto que eu não posso avançar, porque está sendo objeto de uma rigorosa investigação. Sigilosa? Sim. Então, e cabe pelo envolvimento, né, de um bem que é da União, subsolo, etc., a questão de natureza jurídica, a competência dessa análise ficou a cargo do Ministério Público e a Polícia Federal. Mas, com certeza... o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão investigando os problemas no subsolo. Isso dá pra gente afirmar. Com certeza que todas essas respostas poderão ser dadas, aí, como eu digo, não é agora aqui pelo Ministério Público Estadual, não é da conclusão desse inquérito policial em andamento para apuração de todas as responsabilidades, causas, etc. Então, esse aspecto da questão não deixou de ser de muita preocupação das instituições, e aí, com relação às competências, como eu disse, cabia ao Ministério Federal, esse inquérito foi requisitado. Hoje mesmo, posso até lhe dizer que a gente anda, né, nos atualizando, que a Polícia Federal está com uma equipe, né, de geólogos e etc., e com uma celeridade muito maior para a conclusão. Então, portanto, todas essas respostas com relação... Nós teremos resultados criminais. Omissões, negligências com relação à, né, permissão de que essas minas sofressem esses abalos. Quer dizer, na verdade, isso demonstra que não teria havido o acompanhamento devido por quem de direito, pelos órgãos, seja federais, estaduais, no sentido desse monitoramento. Tem uma coisa que a gente chama de PRAD, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Está previsto em lei que todas essas explorações, seja no subsolo, seja pelas minerações diversas, que esse acompanhamento é o que garantiria a estabilidade, a estabilização e nunca a ocorrência de casos como essa natureza, até porque os licenciamentos ambientais são instrumentos de proteção. Então, portanto, esse aspecto deve estar sendo aí depois demonstrado através dos procedimentos criminais e próprios. Nós estamos entrevistando o promotor Jorge Dória, que está à frente aí da Força Tarefa do Pinheiro, que investiga os problemas com as minas da Braskem. Como ele acabou de explicar para a gente, tem uma investigação em curso sigilosa pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, que a gente vai saber se haverá responsabilidade. De quem é a responsabilidade? É da natureza? Vamos incriminar a natureza? Vamos meter um processo? Agora, fazer uma pergunta que eu sei que você abraçou várias causas, como as causas dos lixões, outras causas que são íntimas e dolorosas para o Estado brasileiro e para as gestões estaduais, especificamente do Estado de Alagoas e alguns municípios. O Ministério Público se sente como alguns segmentos da sociedade enganados por não ter recebido até o momento informações concretas, relatos precisos, científica do que está realmente acontecendo? Bem, eu acredito que o que pode ter sido dado de informações oficiais, nós as recebemos. Já receberam, então. Até porque faz parte, né, das nossas atuações institucionais e tem sido as informações oficiais exatamente o que tem norteado o Ministério Público em algumas ações, como, por exemplo, inclusão ou não de determinadas áreas, né, na abrangência dos acordos de áreas de risco. Quem define isso são os órgãos oficiais, né, de fiscalizatórios e ambientais, como a CPRM, a Agência Nacional de Defesa Civil Estadual Municipal. Agência Nacional de Mineração, né? E até isso que também, às vezes, nós somos um pouco compreendidos, como, por exemplo, agora, flechagem, né? Um exemplo. Nós estávamos trabalhando na hipótese, aliás, admitimos um trabalho no sentido de requalificação da área, reurbanização. Por quê? Porque os laudos, todas as informações não indicavam nenhum tipo de alteração, de subsidência, nada. Então, a área segura, a gente estava trabalhando. Então, todos os dados, eu imagino que diante desse problema, mudou esse conceito? Não? Já requisitamos, logicamente, pela possibilidade, a gente está vendo uma alteração na situação, porque nós trabalhamos, Arnaldo, com a seguinte hipótese, acreditando, e isso foi objeto de um outro acordo socioambiental, são vários acordos, o acordo indenizatório, o socioambiental e o sociourbanístico. No socioambiental foi onde ficou estabelecida essa imperiosa necessidade do monitoramento rigoroso, diário, em tempo real, com toda a tecnologia necessária, exatamente
para acompanhar o desenvolvimento, que é a dinâmica do fenômeno ela existe, e a outra que era a estabilização dessas minas. Então, isso está previsto, tudo que a empresa está fazendo é porque também já está estabelecido num acordo como obrigação e com todos os recursos que fossem necessários. Então, assim, exatamente depois que fizemos o primeiro eixo de realocação, então estávamos acompanhando o desenrolar, né, digamos assim, desse monitoramento. Então, caso houvesse, como está indicando que haja, que até nem houve, tem também muita coisa, né, esse rompimento total, essa ruptura, digamos, esse colapso, esse dolinamento. Então, caso haja qualquer tipo de intercorrência dessa natureza, esses efeitos, essas novas realidades serão, evidentemente, já incorporada em acordos que já foram feitos. Porque está dito isso no acordo. Se acontecer não está fechado, né? Não está já prevendo isso. Então, por exemplo, essa dinâmica de expansão, de alteração das áreas que a gente chama de criticidade 0001, elas estão sendo exatamente acompanhadas de acordo com essa evolução. E pode modificar situação. Qualquer acordo. Qualquer acordo. Então, se com mina fechada é uma coisa, se não houver colapso, por exemplo, até com relação à ocupação daqueles espaços, que é outra polêmica grande, que nada será feito, aqui estou garantindo do que nada vai ser projetos habitacionais, nada. Isso não. Eu acho que não tem cabimento uma coisa dessa. Até por essa própria razão da lógica, mas mesmo assim nós nos precavemos de todas as formas nesses acordos, estabelecendo que são áreas destinadas a projetos urbanísticos a partir do momento em que se haja a possibilidade de segurança total, né? Enquanto isso, serão áreas com, digamos assim... Reflorestamento, algumas coisas mais suaves. Então, exatamente, porque é um problema que não se encerrou, é uma dinâmica. Então, o desafio, ele continua. Mas só que de uma forma muito bem, digamos, estruturada, planejada no que diz respeito a essas observâncias preventivas. Então, por exemplo, o que aconteceu com essa mina, não tinha ninguém e já existem os mecanismos para serem utilizados caso ela venha colapsar. Professor Jorge Dosa, também tem o detalhe da geografia, tem o detalhe da dinâmica do acidente, ou do problema, ou da falta de zelo, ou da falta de técnica na operação, que está vindo à tona agora, junto com a mina. E tem agora as classes políticas aí nas suas disputas por poder, e foi dito esses dias de que há uma indenização de 1,7 bilhão de reais, que a Prefeitura teria assinado um acordo, e isso isentaria a Braskem de qualquer problema que viesse a acontecer. O senhor tem conhecimento disso? Desse acordo? Isso mesmo? Em parte, a minha resposta é no sentido de não. Existe até, bom que se esclareça rapidamente, que os acordos são diferentes. Os acordos firmados pelas instituições com a Braskem são acordos específicos dentro desse espectro de responsabilização e busca das soluções efetivas para os danos, no caso urbanísticos. Então, foram destinados recursos. Né? Recursos já foram precificados, vários projetos, a gente chama lá, tem um plano de... São muitas informações que as pessoas precisam conhecer, a própria imprensa que às vezes não conhece esse lado, digamos, positivo da questão, que seria, tem um plano de ação socio-urbanística, por exemplo, com 26 ou 23 ações estruturantes para o município na área de mobilidade urbana, na área de resgate de todas essas perdas no primeiro momento, e para isso foram firmados alguns acordos e estabelecidos valores já precificados. Agora, o acordo específico do município com a empresa Braskem, as instituições não tiveram qualquer tipo de envolvimento, e não significa dizer que estaria assim, digamos, definindo, não é, que nada mais de recursos serão aportados, porque no acordo com as instituições está lá bem aberto que o que for necessário, para o que for necessário, esses recursos serão destinados pela empresa. Então, nos acordos firmados com as instituições, no primeiro momento foram fixados, como eu digo, pela urgência, né, da necessidade de algumas ações imediatas para a cidade não ficar com aquele braço mutilado, e isso nós temos o acompanhamento e todo o controle. Esses acordos entre governo, prefeituras e Braskem tem que passar pelo Ministério Público ou podem ser feitos aleatoriamente? Não, porque são interesses, são entes com suas autonomias e demonstram, né, salvo melhor do juízo,
créditos que eles, os entes, né? Por exemplo, o município disse que teve perda de IPTU, teve uma série de prejuízos e fez um acordo específico do município com a Braskem. O Estado está também fazendo e não passa de forma nenhuma, não passou pela análise das instituições. São acordos, digamos, particularizados entre o ente federativo, no caso o município ou o Estado, que ainda está fazendo, e a Braskem. Os nossos acordos são decorrentes de todas as referências com base nessas orientações técnicas e buscando as soluções para aqueles problemas que já foram apontados. Por exemplo, nós já temos a questão da mobilidade, na questão da restauração de toda a unidade de ensino, de postos de saúde, de vias. E todos esses... Envolve quanto em recursos esses acordos? O acordo feito com as instituições gera em torno juntando, né, todas as ações, porque tem o eixo, por exemplo, da demolição dos imóveis, aquilo tem um valor precificado. Para a mobilidade urbana, 360 milhões, para outros 400 milhões, ao todo seria em torno de 2 bilhões e 600 milhões que já estão precificados para ações emergenciais. E está lá dito no nosso acordo. Já estão, a Braskem já está liberando esse dinheiro? Sim. E independente das indenizações das pessoas, né? Das pessoas, porque tem o eixo 5 bilhões. Não, fora a indenização. Esse é o eixo socio-urbanístico com todas as ações que seriam necessárias. E a empresa já está liberando, então, né? Não se tem uma quitação, por exemplo, geral de que nada mais para a empresa pagou isso e que acontecer, tanto que essas minas vão gerar problemas urbanísticos sérios, caso haja colapso. E a Braskem não está livre disso. Não está. Pode fazer acordo com todo mundo, mas vai pagar por isso. Todos isso já estão, essas condições estão, Arnaldo, precificadas, que nós já fizemos isso. Se acontecer isso, já está definido uma ação específica e o compromisso da empresa. Como eu disse, com relação até às inclusões, né, das pessoas. Agora, por exemplo, Bom Parto, não sei se você acompanhou, recentemente nós fizemos, até ajuizamos uma ação com muita rapidez e Bom Parto estava sendo motivo de muita preocupação pelos sismos, né, digamos que antes da questão dessa mina lá do Mutange. E, portanto, a própria Justiça Federal, atendendo ao pedido das instituições aqui, Ministério Estadual, Federal e Defensoria da União, já inseriu o Bom Parto, por exemplo, nesse programa de compensação. Amanhã pode ser flechagem e assim vai, a dinâmica, nós não paramos nem vamos parar. Olha, infelizmente, eu vou trazer ele de volta. Agora não, porque ele está cheio de trabalho, mas vou convidar você de volta. Ele já gritou lá que meu tempo acabou. Ok. Primeiro eu quero parabenizar o Ministério Público Federal, tá? Aqui um abraço para todos os promotores envolvidos nesta questão. E a gente sabe que os compromissos, lá tem muitas mulheres fortes, de fibra, né, envolvidas com essa questão. O que o senhor diria para os alagoanos, especificamente para o Maceiense? Nós temos 5 mil pessoas que vão enfrentar o drama que 60 mil já enfrentaram. O que o senhor diria para essas pessoas? Primeiro, manifestar a nossa solidariedade e demonstrar, não sei como é que isso poderia ser demonstrado, também o nosso sofrimento, a angústia que nós vivemos. Nós estamos há 5 anos, estamos ao lado das pessoas, no bom sentido, para defender esses interesses desde o primeiro dia. São 5 anos, agora se faz, né, em 2023. Dizer que, lamentavelmente, dentro do ponto de vista de uma ação judicial, da questão da justiça, não haveria uma solução que pudesse aplacar o sofrimento. Mas o que está sendo possível e impossível para minimizar os efeitos e tornar esse transtorno, esse sofrimento menor, nós estamos tentando. Mas dar esse abraço na comunidade, dizer que os senhores fiquem, assim, né, na medida do possível, pelo menos cientes de que nós estamos fazendo esse trabalho, sim, de busca da melhor proteção, como eu disse, principalmente da vida e agora do patrimônio e, enfim, da própria natureza. Então, é isso que nós temos, assim, a falar. Olha, gente, o Ministério Público é um parceiro da sociedade alagoana. Foi garantido isso pela Constituição de 1988. Agora, eu reafirmo, a Braskem deve um pedido de desculpa. As instituições da sociedade civil organizada do Estado de Alagoas, as instituições políticas, jurídicas do Estado de Alagoas e deve explicações a 3.200.000 alagoanos. Muito obrigado, promotor. Eu que agradeço.